E aí? Como é que você tá? Bom, ok. Como eu falei, o tema do meu canal vai ser muito mais abordar coisas com foco em coisas bíblicas e música. Mas nesse vídeo aqui, eu acho que eu consegui inovar num conteúdo muito legal. Talvez até mesmo um conteúdo meio desconhecido. Mas eu acho que vai ser interessante para você. Bom, acima de tudo, muito prazer, eu me chamo Domini, mas meu apelido é Dominico. Por isso o nome do canal se chama Dominico. E bom, aqui eu trago com vocês um livro. Sim, um livro. Aqui, ó. Este livro aqui, cara, é um livro assim, genial, na boa. Você não está aqui por acaso, é um livro que tenta, né, explicar a pergunta que eu creio que é a pergunta que o ser humano mais se fez. Pelo menos os pensadores, gente que acredita no cosmos e divindades, etc. Essa pergunta é: você não está aqui por acaso? Na verdade, a pergunta é, né, por que eu tô aqui? Será que tem algum sentido de eu estar aqui? Qual é o motivo da minha existência como ser humano? Por que que eu existo se o planeta poderia muito bem seguir em paz sem o ser humano? Com as árvores crescendo, os animais se reproduzindo normalmente. Por que eu, ser humano, estou aqui? E este livro tenta explicar mais ou menos isso. É claro que isso daqui é uma narrativa. É uma história de um cara contando sobre alguns relatos que aconteceram com a vida dele e nisso tentando relacionar com esse propósito. O propósito do livro que é responder essa pergunta. E bem, eu, como um grande admirador das literaturas e também um grande admirador da arte bíblica, vim expor a minha opinião um pouco sobre esse livro e também te dar um pouquinho de, sei lá, senso sobre o porquê você não está aqui por acaso. É óbvio que a vida com Deus e relacionamento é construído conforme o tempo vai passando, mas acima de tudo é necessário também ter um entendimento de como fazê-lo. Até porque não adianta nada você dizer que tem um relacionamento com Deus, mas você não realmente parecer que tem. E, por isso, graças a isso, que essa coisa maravilhosa aqui, ó, isso aqui, gente, isso aqui é uma beldade, isso aqui é uma coisa maravilhosa, é a Bíblia. Bíblia Sagrada. Graças a isso que nós temos a Bíblia. A Bíblia, ela, eu não levo, isso é uma opinião minha, tá? Não é nada baseado em igreja ou religião. É algo meu mesmo. Eu considero a Bíblia, o livro Bíblia, como um manual. Um manual do ser humano, mais especificamente falando. E, bom, por que eu considero isso? É claro que a Bíblia está repleta de histórias, repleta de parábolas, mas o ensinamento que eu percebo mais que a Bíblia nos traz, aliás, o assunto que a Bíblia nos traz mais em sua grandiosidade, nada mais é que como o ser humano deve se portar. E graças a este tema, como o ser humano deve se portar, nós temos as parábolas, nós temos as passagens, e tudo isso resulta apenas num único entendimento. Como o ser humano, recém-convertido ou convertido mais velho na igreja, deve se portar perante alguma obra ou na vida no geral. Bem, a Bíblia ela é um livro muito antigo, mais de 2000 anos. E pelo fato dela ter sido escrita praticamente há mais de 2000 anos, ela contém ensinamentos tanto no passado e, curiosamente falando, e surpreendentemente falando, ensinamentos que cabem também para os dias atuais. E bom, esse livro aqui, Você Não Está Aqui Por Acaso, é um livro que traz isso também. Claro que isso daqui não é um livro muito antigo, não é um livro escrito há centenas ou milhares de anos atrás, mas ainda é um livro que traz muito essa ideia. E cara, vamos lá. A Bíblia fala que a gente é a imagem e semelhança de Deus. O que me leva, no meu pequeno coração, entender que o motivo de nós estarmos aqui é exaltar Deus com a nossa existência. Você existe, você, a sua perfeição como ser humano, existe porque Deus te fez assim. E o motivo de você existir é justamente levar as pessoas a este entendimento de que você é a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Criador. Logo, você precisa entender isso. Isso não é para você se gabar, muito longe disso. É para você entender de onde você veio e também para você entender que você precisa honrar, você precisa fazer valer a pena esse gasto que Deus fez na memória dele para poder criar você. Cada ser humano
As 8 bilhões de pessoas que nós temos no mundo atualmente, cada uma delas tem algo que as define. Uma característica, qualquer uma que seja. Até mesmo gêmeos, que são pessoas, né, extremamente parecidas e que praticamente têm a mesma aparência, essas pessoas têm alguma coisa que define, seja elas o seu comportamento, o seu modo de falar, até. Tudo isso define o ser humano que essa pessoa é. E o que eu quero dizer com isso é, assim, é doideira, porque você, telespectador, telespectadora, não tá aqui por acaso. Você tá aqui para exaltar a Deus com a sua vida e fazer com que as pessoas enxerguem isso também. A Bíblia, ela nos ensina sobre humildade, sobre sabedoria, sobre paz. E todas essas coisas são fruto do Espírito. O Espírito que habita em você, que habita em mim e que está no céu. Então, esse vídeo é tentando responder essa pergunta. Você está aqui para exaltar a imagem do Criador. E não, você não existe somente porque Deus quer ser vangloriado. Você existe porque Deus merece ser vangloriado. Ele merece não pelo fato de ele exigir, é pelo que ele fez por nós. Ele nos criou, ele criou nossos pais que nos criaram. Entende o que eu quero dizer? Deus merece ser vangloriado. Toda glória e honra tem que ser dada a Deus. Porque ele merece, ele é digno de toda honra e glória. Então você existe para fazer a diferença nas vidas das pessoas e para exaltar a Deus com a sua existência. Entendeu? Bom, é claro que tudo isso daqui é uma opinião minha. Nada do que eu falei é baseado em livros históricos e monumentos antigos, não. Nada disso é baseado em coisas antigas. É uma opinião completamente minha, que eu formei completamente do nada com o meu pensamento. Mas se você gostou desse vídeo, achou interessante o meu ponto de vista, achou que eu esclareci a pergunta que talvez você tinha, e também, se você gostou da recomendação do livro, não estou sendo patrocinado ou algo do tipo. Isso daqui é realmente um livro que eu achei muito interessante e eu gostaria que você, caso tivesse condição e tempo, que você obtesse esse livro, comprasse e lesse. Porque, de fato, é um livro muito interessante. Bom, se você gostou desse vídeo e gostou desse meu formulário aqui, não sei como é que eu posso expressar, mas se você gostou dessas minhas falas, desse vídeo que eu fiz, que você possa talvez compartilhar essa mensagem, talvez até mesmo curtir, se inscrever, não sei. Mas sei lá, se você gostou do conteúdo, seria de grande força que você compartilhasse. A voz de Deus precisa ser passada. E não é por conta que talvez eu não tenha uma câmera tão boa, ou simplesmente não tenha algo que possa interessar outras pessoas. É simplesmente porque o meu papel aqui nessa plataforma gigantesca é falar pra você, como um adolescente, como um cara que tá tentando ainda ser um exemplo pra Deus, ser exemplo pra Deus não, mas ser um exemplo de um homem de Deus. Eu tô tentando. E eu tô querendo fazer isso. Mas, se você gostou, por favor, compartilha. Enfim, não vou ficar me mendigando aqui também. Você faz o que você bem entender. Mas é isso. Se você está assistindo isso de manhã, um muito bom dia. Se você está assistindo isso de tarde, uma excelente tarde. E se você está assistindo isso de noite, uma excelente noite para você. Deus abençoe. Paz de Cristo. Valeu.